Você sabia que os 4 cavaleiros do Apocalipse podem não ser apenas uma antiga profecia, mas um reflexo do mundo em que vivemos hoje? Enquanto muitos acreditam que essa história bíblica se refere a um futuro distante, os sinais de sua chegada estão ao nosso redor. A guerra, a fome, a destruição são questões urgentes e presentes no nosso cotidiano. Mas e se eu te disser que essas calamidades já estão se manifestando em nossas vidas, bem diante de nossos olhos? Não é mais apenas uma profecia. É uma advertência que precisamos ouvir agora, antes que seja tarde demais. A cada dia, vemos mais conflitos, mais desigualdade, mais sofrimento. O que antes parecia um cenário distante e apocalíptico, agora é a nossa realidade. Será que os 4 cavaleiros já começaram sua jornada? Como as profecias que estavam guardadas por séculos podem se encaixar perfeitamente no que estamos presenciando no mundo atual? Este vídeo vai te levar por uma análise profunda e reveladora, mostrando como as lições desses cavaleiros estão mais vivas do que nunca. Mas o mais chocante é que essas profecias não são apenas para serem entendidas. Elas são para ser aplicadas em nossa vida hoje. O que os cavaleiros nos ensinam sobre os desafios que enfrentamos? E mais importante, como podemos mudar o curso das coisas antes que a destruição seja irreversível? Prepare-se para uma jornada de reflexão que pode transformar a forma como você vê o mundo. Antes de começarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca a chance de entender de uma vez por todas como os 4 cavaleiros do Apocalipse estão presentes no nosso cotidiano e o que você pode fazer para se preparar para o que está por vir. A história bíblica dos 4 cavaleiros do Apocalipse é uma das mais fascinantes e misteriosas do livro de Apocalipse. Eles são apresentados como os agentes de um julgamento divino que acontecerá no fim dos tempos, de acordo com as profecias de João. Cada cavaleiro é associado a uma calamidade específica e juntos representam os desafios mais profundos e transformadores que a humanidade enfrentará. Quando observamos esses cavaleiros, é como se pudéssemos ver um espelho refletindo os maiores temores e provações da nossa existência. Eles não são apenas figuras do passado. Suas lições, seus ensinamentos ainda ressoam hoje. E o que parecia uma profecia distante pode estar mais próximo do que imaginamos. Vamos dar uma olhada mais de perto em quem são esses cavaleiros e o que eles representam. O cavaleiro do cavalo branco é o primeiro a surgir, simbolizando a conquista e, algumas vezes, a ilusão de uma paz duradoura. Mas será que a verdadeira paz é alcançada quando o poder é conquistado? O cavaleiro do cavalo vermelho vem logo, depois, trazendo com ele a guerra, o conflito que corrói os corações humanos e destrói nações. O próximo cavaleiro é o do cavalo preto, representando a fome, a escassez e a desigualdade social. Esse cavaleiro reflete as dificuldades que muitos enfrentam, uma profecia que se cumpre em tempos de crise. E então há o cavaleiro do cavalo amarelo, cuja presença é sinônimo de morte e destruição, uma sombra que parece sempre se aproximar. Esses cavaleiros não surgem em momentos isolados. Suas ações são interligadas e progressivas, como uma sequência de eventos que se desdobram à medida que a humanidade atravessa diferentes períodos de provações. O interessante é que a Bíblia não nos dá um calendário exato de quando esses eventos acontecerão, mas os sinais estão presentes em nossas vidas cotidianas. Quando olhamos ao nosso redor, será que conseguimos ver os reflexos dessa profecia já se manifestando em nosso mundo? Essa história bíblica não fala apenas de um futuro distante, mas de um presente em que estamos envolvidos, todos nós. Se pararmos para refletir, podemos perceber que muitos dos desafios mencionados no Apocalipse têm uma relação direta com a nossa realidade.
A guerra, a fome, a morte, esses temas que antes pareciam tão distantes, estão presentes nas notícias diárias, em nossas conversas, nas dificuldades que enfrentamos. Como o cavaleiro do cavalo branco pode se manifestar em um mundo onde a conquista do poder ainda leva à opressão? Como o cavaleiro do cavalo vermelho se reflete nos conflitos intermináveis e no ódio entre os povos? A história bíblica nos dá uma perspectiva única, mas também nos desafia a olhar para o futuro, para o que já está acontecendo agora. E enquanto tudo isso acontece, fica a pergunta: será que estamos prontos para os tempos que se aproximam? Como devemos reagir diante dos sinais que, quem sabe, já estamos vivendo? O ensinamento que a Bíblia nos oferece através desses cavaleiros vai muito além do simples relato de eventos futuros. É um convite à reflexão sobre nossa jornada espiritual e humana. E antes que as respostas se revelem, surge a reflexão sobre o que mais pode estar por vir. Como os outros cavaleiros se encaixam nesse cenário? Vamos entender melhor nos próximos passos. Quando olhamos para o cenário mundial de hoje, a história bíblica dos 4 cavaleiros não parece tão distante. Pelo contrário, ela parece mais atual do que nunca. O cavaleiro do cavalo branco, que representa a conquista, nos faz refletir sobre como o poder é disputado ao redor do globo. A história das nações é marcada por ciclos de conquista, onde líderes buscam expandir suas influências, muitas vezes às custas da paz. Hoje vemos isso se manifestar em disputas geopolíticas, guerras comerciais e até em ações políticas que buscam impor ideologias e controlar o destino de povos inteiros. O cavaleiro do cavalo branco está, sem dúvida, presente nas tensões que marcam o nosso tempo. E o cavaleiro do cavalo vermelho, que traz a guerra, é outro exemplo claro de como os sinais de cumprimento da profecia estão ao nosso redor. Os conflitos em várias partes do mundo, as divisões internas em países, os confrontos entre culturas e ideologias são um reflexo do que a Bíblia nos alerta. Cada nova guerra, cada novo confronto, parece ser mais um lembrete de que a humanidade ainda luta contra seu próprio espírito. Quando observamos as notícias sobre violência, disputas territoriais e ataques, é impossível não associar essas situações com a figura do Cavaleiro Vermelho. A guerra não é uma abstração, é uma realidade que afeta vidas, destrói famílias e desestrutura sociedades. O Cavaleiro do Cavalo Preto, simbolizando a fome, também se faz presente de forma contundente em muitos cantos do mundo. A desigualdade social, a pobreza extrema e as crises alimentares são aspectos que não podemos ignorar. O mundo de hoje é caracterizado por um imenso abismo entre os que têm e os que não têm. Países ricos ostentam avanços tecnológicos, enquanto em outros lugares a falta de comida, água e recursos básicos condena milhões à morte. O que antes era considerado uma distopia, hoje é uma realidade palpável. Fome e escassez, ainda que em algumas regiões mais do que em outras, estão cada vez mais evidentes e parecem alinhar-se com a profecia dos cavaleiros. O Cavaleiro Preto traz uma lição clara. A luta pela sobrevivência nunca foi tão urgente, e não podemos deixar de mencionar o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, que representa a morte e a destruição. Quando olhamos para as catástrofes naturais, as pandemias e os desastres que assolam o mundo, fica claro que o Cavaleiro da Morte não está ausente. A história bíblica nos ensina que a morte, seja por causas naturais ou humanas, é uma constante. Ela não escolhe momento nem lugar. A pandemia global de Covid-19, por exemplo, trouxe à tona uma tragédia que ninguém poderia prever, mas que foi um reflexo do Cavaleiro do Cavalo Amarelo, com sua presença silenciosa e implacável. Cada crise de saúde pública, cada evento,
catastrófico é um lembrete de que a morte faz parte de um ciclo eterno, algo com o qual todos precisamos lidar. Os sinais do cumprimento da profecia estão, portanto, espalhados por toda parte. A guerra, a fome, a morte, essas realidades estão ao nosso redor e não podem ser ignoradas. Mas o que a história bíblica dos cavaleiros realmente nos ensina? Como podemos interpretar esses sinais? Será que estamos realmente preparados para as provações que os cavaleiros nos prevêem? A resposta não é simples, mas a reflexão sobre esses eventos pode ser o primeiro passo para entender melhor nosso papel nesse contexto global. No próximo tópico, vamos explorar mais a fundo o cumprimento dessa profecia e como ela pode estar acontecendo agora, diante de nossos olhos. Quando falamos sobre a interpretação dos cavaleiros do Apocalipse, muitos se perguntam: será que a profecia já foi cumprida ou estamos vivendo em tempos que se alinham com o que foi predito? A verdade é que a história bíblica nunca foi de fácil interpretação, e a mensagem dos cavaleiros é um tanto enigmática. O cavaleiro do cavalo branco, por exemplo, é frequentemente visto como uma figura de conquista e vitória, mas também pode ser interpretado como a personificação do engano. A busca por poder e domínio, muitas vezes mascarada de paz ou justiça, pode ser vista nos conflitos ideológicos e políticos atuais. Líderes que prometem salvação, mas que no fundo buscam a submissão dos povos, é algo que pode ser percebido no contexto mundial atual. Será que o Cavaleiro Branco já passou por nós, ou estamos prestes a vivê-lo de maneira ainda mais intensa? Já o Cavaleiro do Cavalo Vermelho, que representa a guerra, é um dos mais claros sinais de que a profecia está longe de ser uma previsão para o futuro distante. Se olharmos para a história recente, vemos uma sequência ininterrupta de conflitos armados, desde guerras em regiões distantes até os conflitos internos que assolam nações inteiras. O Cavaleiro Vermelho parece estar mais ativo do que nunca. O cenário atual de tensão política, com a ameaça de guerras e revoluções por todo o mundo, é um reflexo claro desse cavaleiro. Mas, se a guerra é um aspecto visível da realidade, o que ela realmente significa para a nossa jornada espiritual? E o que estamos aprendendo com isso, enquanto a violência e o ódio continuam a crescer ao nosso redor? O Cavaleiro do Cavalo Preto, que traz a fome, é um tema que também ressoa profundamente no mundo de hoje. A fome não é mais um conceito distante de outras épocas. Ela se manifesta nas desigualdades sociais, que ampliam a pobreza e a escassez de recursos essenciais para a sobrevivência. As imagens de pessoas em extrema miséria, buscando uma refeição ou vivendo em condições subhumanas, mostram a evidência de que a profecia do Cavaleiro Preto não é apenas uma história do passado, mas uma realidade de muitos ao redor do mundo. Será que a busca incessante por consumo e poder contribui para isso? Como podemos lidar com a desigualdade e as crises alimentares se de fato estamos vivendo a era do Cavaleiro do Cavalo Preto, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, que simboliza a morte e a destruição, é igualmente impactante em tempos modernos? A morte, muitas vezes vista como algo distante, se aproxima de uma forma mais palpável através das doenças, das catástrofes naturais e das tragédias que todos os dias marcam vidas e mudam destinos. O que antes parecia um evento apocalíptico, agora está em nossos jornais e nas nossas redes sociais, com uma frequência alarmante. Desde pandemias que dizimam populações, até desastres ambientais que ceifam vidas e destroem cidades, a presença do Cavaleiro Amarelo é uma lembrança de que a morte está sempre ao nosso redor, de maneiras que talvez nunca imaginamos. O que isso significa para a nossa fé e para a nossa compreensão sobre a vida e a morte? Os 4 cavaleiros, portanto, não são figuras mitológicas ou simplesmente eventos para o futuro.
Eles estão diretamente conectados ao nosso presente, e cada um deles traz consigo lições profundas sobre a natureza humana, a sociedade e as escolhas que fazemos. Mas a verdadeira questão é: como estamos lidando com esses sinais? Estamos cientes da profecia que se desdobra diante de nós, ou estamos apenas sendo espectadores passivos? A história bíblica não é apenas um relato do passado. Ela é um convite a refletirmos sobre o futuro que estamos construindo. No próximo tópico, vamos explorar o que essa profecia realmente significa para nós e como podemos aplicar o ensinamento dos cavaleiros na nossa vida cotidiana. A história bíblica dos 4 cavaleiros do Apocalipse não se limita a descrever eventos catastróficos ou a nos alertar sobre o fim do mundo. Ela também oferece lições valiosas sobre como devemos viver, sobre as escolhas que fazemos e sobre a maneira como enfrentamos as dificuldades. O Cavaleiro do Cavalo Branco, por exemplo, nos ensina sobre a busca incessante pelo poder. Muitas vezes, nos apegamos a uma ideia de vitória, seja no âmbito pessoal ou coletivo, que pode ser ilusória. A conquista, quando baseada no egoísmo ou na manipulação, pode se tornar um fardo, não apenas para quem a busca, mas para todos ao redor. O ensinamento aqui é claro. Devemos questionar a verdadeira natureza do poder que buscamos e ponderar se ele serve a um propósito maior ou se está apenas alimentando a destruição. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho, que traz a guerra, é um símbolo da violência e do conflito. Ele nos ensina que o ódio e a intolerância são, muitas vezes, frutos de uma mente sem sabedoria. A história bíblica, ao falar de guerra e destruição, não está apenas nos avisando sobre eventos futuros, mas nos mostrando os perigos de uma sociedade dividida. Quando focamos em nossos próprios interesses e ignoramos o sofrimento do outro, perpetuamos o ciclo de violência e destruição. O Cavaleiro Vermelho, então, se torna um reflexo do que acontece quando não conseguimos encontrar o equilíbrio e a paz interior. A verdadeira lição aqui é que, como indivíduos, devemos buscar a reconciliação, a compreensão mútua e a paz, tanto no mundo quanto dentro de nós mesmos. Em relação ao Cavaleiro do Cavalo Preto, que simboliza a fome e a escassez, a lição é clara. O mundo não é feito apenas de abundância. As desigualdades sociais, a pobreza e a escassez de recursos são realidades com as quais muitos convivem diariamente. A história bíblica nos chama a refletir sobre a nossa relação com o próximo e o quanto somos responsáveis por cuidar dos mais necessitados. Como podemos, individualmente, contribuir para aliviar o sofrimento daqueles que enfrentam a fome? A verdadeira lição aqui é sobre empatia, ação social e, principalmente, sobre não ignorarmos as necessidades ao nosso redor. As pequenas atitudes podem, de fato, fazer uma grande diferença. O Cavaleiro do Cavalo Amarelo, que traz a morte e a destruição, é talvez o mais difícil de compreender. No entanto, ele nos oferece uma lição sobre a transitoriedade da vida. A morte é um fenômeno que todos enfrentamos, mas a maneira como lidamos com ela é o que realmente define a qualidade de nossa jornada. A profecia do Cavaleiro Amarelo nos desafia a refletir sobre o que estamos fazendo com o tempo que temos. Como estamos vivendo nossas vidas, sabendo que o fim é inevitável? Estamos vivendo com propósito? A verdadeira lição aqui é sobre aproveitar ao máximo cada momento, aprender a viver em harmonia com os outros e, principalmente, deixar um legado positivo. Por fim, o ensinamento que podemos extrair dos 4 cavaleiros do Apocalipse é que, enquanto a história nos apresenta sinais de destruição e sofrimento, ela também nos oferece ferramentas para transformar esses desafios em aprendizado e crescimento pessoal.
Como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso cotidiano? Como podemos usar os sinais de crise para buscar uma vida mais significativa, mais solidária e mais consciente? A história bíblica nos oferece mais do que uma profecia distante. Ela nos dá um roteiro de vida para enfrentarmos as dificuldades, com coragem, sabedoria e amor. O futuro, então, depende de como decidimos viver hoje. Ao longo deste vídeo, exploramos as poderosas lições trazidas pelos 4 cavaleiros do Apocalipse e como essas figuras, que parecem tão distantes no tempo, têm relevância para o mundo atual. A história bíblica nos ensina que, enquanto os cavaleiros representam destruição e caos, eles também carregam consigo uma mensagem de reflexão. A guerra, a fome, a morte. Esses temas não são apenas eventos passados, mas realidades presentes que desafiam a maneira como vivemos e interagimos uns com os outros. A verdadeira pergunta é: o que estamos aprendendo com esses sinais? Agora, ao olhar para o mundo ao nosso redor, é impossível ignorar os paralelos entre as profecias e as dificuldades que enfrentamos em nossa sociedade. Como podemos aplicar esses ensinamentos para melhorar o futuro? Como podemos agir diante das crises globais e ajudar a mitigar os efeitos do caos que os cavaleiros representam? O primeiro passo é reconhecer a profundidade dessa mensagem e começar a aplicar suas lições em nosso dia a dia. Cada escolha que fazemos tem o poder de moldar o futuro. Então, o que você acha? Está pronto para refletir sobre como esses ensinamentos podem transformar a sua vida? O Apocalipse não é apenas sobre destruição, é sobre a oportunidade de mudança, de crescimento e de renovação. O conhecimento trazido pelos 4 cavaleiros é uma chave para abrir portas que nos levam a um entendimento mais profundo sobre a vida, a morte e o propósito da nossa existência. A verdadeira questão é: você está pronto para agir? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre as histórias bíblicas e como elas se aplicam aos nossos dias. Não deixe de refletir sobre as lições dos cavaleiros, pois ao fazê-lo, você se torna mais preparado para os desafios que estão por vir. Vamos juntos nessa jornada de sabedoria e transformação. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.